Discurso 22, né? Eu vou ler alguns trechos desse discurso, porque hoje, no dia de hoje, eu realmente não tive condições de fazer os slides, então eu vou fazer algumas leituras das partes que mais me chamaram a atenção sobre esse discurso. O discípulo deve compreender que o denominado plano psíquico nada tem a ver com a espiritualidade. É uma faculdade da consciência humana que pode ser envolvida por seres humanos se lhe dispuserem a atenção suficiente. Mas o indivíduo que deseja penetrar no plano psíquico sozinho, consciente ou inconscientemente, melhor seria que não houvesse nascido nesta encarnação. A fascinação dos fenômenos do plano psíquico, asseguro-vos, é das mais sedutoras, pois aqueles cuja atenção se prende firmemente ao plano psíquico não se libertam dele nesta encarnação, sendo às vezes necessários vários renascimentos. Em todo nível de consciência há um fragmento de verdade incompreendida. Se assim não fosse, não poderia ela sustentar-se. Só a verdade eterna. A mentira existe, é possível, porém é transitória. Deveis compreender que em todas as coisas e em todas as atividades há, em maior ou menor proporção, energia divina em ação, talvez erroneamente empregada, mas não obstante ativa. O discípulo sincero não dá atenção aos fenômenos psíquicos, visuais ou auditivos e compreende que deve acabar com isso, agindo diretamente pelo poder de sua própria vontade interior, a chama azul, e sua determinação de penetrar no cinturão eletrônico, onde unicamente a verdade se expressa. Então, nessa parte do discurso, ele entra muito nessa questão de a gente se voltar para dentro de si e das verdades que a gente tem que enxergar, né? Porque a necessidade de trabalhar o ser é muito importante para o desenvolvimento da pessoa, né? Se ela fica presa, essa questão dos pensamentos, dos fenômenos psíquicos, aí pode ser da incorporação, da audição, né, da visão, onde ele fica preso nessas sensações, ele meio que se perde, porque ele sai, ele vai para fora, né? Em vez de ele se voltar para dentro e entender a sua verdade e poder fazer sua conexão com a sua presença, ele fica muito preso nessas questões externas, né? Das coisas, das sensações, e que não é uma coisa muito interessante, por quê? Porque nisso ele meio que se perde nesse devaneio de entender esses fenômenos quando ele ainda precisa se entender. Deixa eu pegar aqui o carregador que eu esqueci. Obrigada. Perfeito. Outro ponto nesse discurso que me chamou muito a atenção é ele falando sobre essa questão das paixões, né? De você saber diferenciar o que é liberdade de libertinagem. Porque a liberdade é você ter essa questão das paixões, das sensações, mas não ser tomado por elas, né? Você conseguir controlá-las e saber utilizar dessas energias em cada momento da sua vida. Isso quer dizer o quê? Que você tem um controle, você tem a liberdade porque você tem um controle das suas emoções, o controle dos seus sentimentos. Isso te dá uma liberdade de saber lidar em cada situação
de uma forma que essas emoções, ou essas energias, ou essas paixões não se sobreponham sobre você, onde elas passam a ter controle. Então, quando você deixa essas emoções, essas paixões tomar conta de você, eu preciso fazer isso agora, quando, na verdade, aquele momento não cabe tal situação, isso quer dizer que você está preso sobre as suas paixões, sobre as suas sensações, sobre os seus sentimentos, e aí você fica literalmente descontrolado, que é onde entra a libertinagem, né? O que é a libertinagem? Nada mais é do que o descontrole das suas paixões. Você não tem controle sobre aquilo, ela toma posse de você e ela que conduz a sua vida. Não é você que conduz as suas emoções que conduzem o seu caminhar, né? Isso é muito perigoso, porque quando você fica escravo dessas suas sensações, né? Você meio que fica sem condições de agir na sua própria vida, porque você deixa que essas emoções, elas literalmente façam o controle de tudo, né? Então, tem essa cautela que ele fala muito de você prestar atenção, né? Ele fala aqui numa parte do discurso que é justamente sobre essa questão de ter o controle sobre as emoções. Através dessas portas abertas, as forças psíquicas agarram-se a eles, intencionando suas paixões até torná-las descontroladas, quando de outro modo poderiam ser dominadas. Seria previsível que tais indivíduos pisassem seria preferível que tais indivíduos pisassem em cobras cascavéis, porque seriam então apenas lançados fora dos corpos físicos e libertados. Mais uma vez enredados dessa esfera psíquica, se escravizam frequentemente por muitas encarnações. Por quê? Porque imprimem imagens em seus mundos mentais, dos quais não sabem como se libertar. Consequentemente, essas almas renascem com as mesmas tendências até depois da segunda ou da terceira encarnação. Vêm a ser criaturas depravadas que, encontrados em toda parte. Essa coisa de você ficar literalmente descontrolado, principalmente na questão dessas paixões, né? Tem gente que às vezes entra numas necessidades que precisa fazer tal situação, ou para ela é libertador ela ter um controle de que hoje eu preciso sair, ou eu preciso beber. Se eu não fizer isso, hoje é sexta-feira, é o dia da minha bebida. Se eu não beber, a vida perde o sentido. Então, você está preso às suas paixões, porque há uma necessidade que, se aquilo não fizer parte da sua vida, você literalmente não consegue lidar com essa questão do hoje eu não preciso beber, por exemplo, né? Numa sexta preciso ter esse ritual e está tudo bem, a vida continua. Isso não quer dizer que vai acabar meu mundo ali. E eu não fico preso sobre essa questão, porque faz parte da vida ter momentos que não cabe determinadas paixões de nossa vida, né? Então, quando ele entra muito nessa questão, da libertinagem, ele entra muito nessa questão de a gente ter um controle sobre o nosso ser, né? E que ele fala aqui que era melhor que a gente morresse e se libertasse do corpo do que ficar preso nas paixões, dado o grau do perigo que é de você ficar preso nas sensações, né? Que quando você fica nelas, você literalmente perde a noção do seu ser, né? Do que você realmente precisa, de quais situações você precisa ter o controle na sua vida para que ela possa realmente evoluir, e se perde nessas sensações, né? Tanto que nesse capítulo ele até entra na questão da astrologia, né? Que a gente tem muito essa tendência de dizer, eu sou de Áries, eu sou de Aquário, eu sou de Peixes, e Pisciano é muito sentimental, o Aquariano é muito racional, o Ariano é muito briguento. Então, ele fala muito da gente parar um pouco de criar vamos dizer, essas selagens, né, de signos, porque essa visão dos signos ela é muito rasa. E que, em vez disso, a gente devia estar realmente concentrado
e se conectar com essa presença, porque é ela que vai nos trazer a nossa consciência, né? E literalmente mostrar o nosso caminho, né? Enquanto a gente está preso nessas sensações de astrologia, enfim, dessa questão de se conduzir através dessa ciência rasa, né? Vamos dizer assim, você meio que se perde nessa questão, porque se eu sou ariana, eu vou ser briguenta, não tem como eu ser diferente, porque isso faz parte da minha natureza, e não é por aí, é exatamente nesse ponto que ele entra, que nessa hora que você tem que se voltar para essa presença, né, e realmente se estruturar, né, tem uma parte lá na frente que ele fala assim, a estrutura atômica é um instrumento mecânico e as partes inumeráveis de que se compõem devem trabalhar em harmonia e perfeita cooperação uma com as outras. Os discípulos não compreendem que, quando um certo trabalho específico deve ser realizado, tem que haver também um preparo definido nesse sentido. Por exemplo, suponhamos que exista uma pessoa que, por natureza, é dotada de qualidade de divulgar para falar em público. Para que receba a assistência da hoste, deve haver um preparo especial. O orador seria preparado de modo que 20 ou 30 minutos antes da conferência fosse cercado por um tubo de luz, no qual nada penetrasse, exceto a radiação do mestre inspirador. Então, quando a gente se conecta com a nossa energia, né, a gente vai ter essa tendência de ter essa assistência, né? Então, ele fala aqui da questão do orador, mas é para tudo, né? Se você coloca essa energia para te conduzir no teu caminho, né? Não tem como você não ser irradiado por ela, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né? De se analisar, de se perceber, de ver como é que a gente está conduzindo esse conhecimento que a gente está tendo aqui da presença sua. A gente está colocando isso em prática, né? A gente está realmente chamando essa presença em situações em que a gente tem dificuldade de ultrapassar, ou a gente fica preso nessas sensações, nas nossas paixões, nas nossas raivas, enfim. A gente não consegue fazer essa transmutação através da presença eu sou e fica ali preso nesse emaranhado de sentimentos, né, que acaba nos podando e tirando essa nossa liberdade, né? Então, onde ele entra muito no sentido de a gente conseguir aprender a lidar com a presença, né, de atuar com ela mesmo quando a gente tem dificuldade, mesmo quando a gente tem dúvidas, mesmo quando a gente não consegue se ver, vamos dizer, parte daquele mantra, por exemplo, quando a gente fala eu sou ressurreição e a vida, muitas vezes você pode não se ver como um ressurgente, né? Você não pode não se ver como essa pessoa que renasce. Naquele momento você não consegue perceber isso, mas isso não quer dizer que você não tenha que proferir essas palavras para que isso realmente movimente sua vida, né? É isso que ele também fala dessa questão da gente buscar essa presença, buscar essa energia, buscar estar envolvido com essa energia dos mestres, com essa energia dos raios, para que a gente possa sentir essas energias e elas atuarem realmente no nosso campo. A gente nunca vai entrar, assim, dificilmente no nosso nível de consciência, a gente vai conseguir entrar no ciclo eletrônico do nosso mestre, né? Mas o nosso mestre, ele vai estar lá disponível para a gente, para nos dar essa assessoria, né? A gente tem os nossos mentores também que podem nos auxiliar e podem nos trazer as informações que precisamos, né? Mas temos que estar abertos, né? Nesse sentido, essa parte do texto, ele fala muito sobre isso. Tem uma parte também que ele fala aqui sobre o ciclo eletrônico, né? O ciclo eletrônico aqui organizado para este trabalho exigiu 30 anos de preparação. Não obstante, a beleza da radiação e amor de um indivíduo, nós não temos tempo para aprontar e ajustar a estrutura atômica do cérebro e do corpo dos discípulos neste período de crise mundial. Todavia, se estiverem sinceramente decididos
e empregarem a presença eu sou, serão preparados para a presença da hoste ascensionada. Então, a gente vai ter que, ele não vai ficar ali todo o tempo esperando que a gente se desperte e vá fazer o movimento. Quem tem que fazer essa busca somos nós, né? Ele finaliza o discurso 22, justamente entrando nessa questão de percebermos as nossas limitações, mas isso não nos impede de fazer um movimento de conexão, e que esse movimento é necessário para que a coisa aconteça, né? E aí, para você ver a grandiosidade que é a coisa, que ele finaliza dizendo que para fazer esse primeiro momento aqui, né, dessa publicação desse livro, ele demorou 30 anos para preparar uma pessoa para poder, literalmente, passar o conhecimento e a gente poder ter acesso a ele, né? A gente, nesse momento, também está passando por várias turbulências, a gente está num movimento de terra bem complicado, né? Mas isso não nos impede de, mesmo com tudo isso, tentar nos conectarmos com essa energia, né? A gente precisa, mais do que nunca, né? Porque é onde a gente vai conseguir se revitalizar, né? Porque a gente vai estar trazendo essa energia centrada para a nossa vida, né? No meio desse universo caótico que a gente está vivendo hoje. A gente precisa se centrar, precisa estar muito ligado nessa presença para a gente não se perder, né? Então, nessa parte do capítulo, fica muito a visão de saber diferenciar o que é liberdade de libertinagem. E quando eu falo de libertinagem, eu não estou entrando aqui só na questão do volúpio, né, da questão da sexualidade, não, eu estou falando de tudo, de ficar preso nas suas emoções, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque é muito fácil para a gente que está nesse universo aqui, principalmente nesse momento hoje da Terra que está bem complicadinho, de se perder nessas sensações, né? Então, é muito importante que a gente se atente nesse detalhe, né? De estar atento e de se perceber presença, né? Não só de se perceber o fulano de tal, Zanzóis Pereira, mas de perceber a presença, eu sou atuante aqui e agora, tá? A gente vai agora para o capítulo 23, que ele acaba sendo um pouco dessa sequência, só que aqui ele já entra um pouco nas leis, né? Lembra que a gente falou um pouco sobre o Cabalion, né? E aqui ele entra bastante nas leis, tá? Eu vou ler aqui a invocação, né, para trazer essa energia do discurso 23, e aí a gente vai dando continuidade nessa literatura. Invocação. Ó tu, poderosa inteligência infinita, tu que tens poder sobre todas as coisas, nós saudamos tua presença onipenetrante, tua vida onipenetrante, o princípio animador de cada ser de humano. Damos graças porque eu sou é a grande e poderosa presença, eu sou, ancorado no coração de cada um dos filhos de Deus, cumprindo no plano perfeito, apesar de todas as resistências da atividade exterior da mente. Damos louvor e graça por ser a sábia orientação de tua poderosa energia suficiente para abençoar através daqueles que têm entendimento e fazer prevalecer em toda parte a tua maravilhosa luz e inteligência. Eu vos trago saudações da grande hoste e de Jesus, especialmente, que hoje vos falará de novo através do seu raio. Discurso do bem-amado Jesus o Cristo. Nesse discurso, ele entra novamente nessa questão de falar sobre a ressurreição e a vida, né? O quanto essa afirmação ela é forte e que, mesmo que você não a sinta, é importante que você a faça, né? Ele também entra aqui na questão das leis, né? Tem uma parte aqui na página 121 que ele começa dizendo as leis cósmicas que sempre estão junto a vós para serem postas em atividade através da direção consciente. O erro que os discípulos cometem é que retarda seu adiantamento e acharem que estão mentindo ao afirmar a perfeição, que ainda não viram manifestada em sua aparência ou atividade. Digo-vos sinceramente, por minha própria experiência, que devemos reconhecer a única presença, inteligência e poder, e em seguida proclamara como nossa
em cada um dos nossos pensamentos e atividades. Esse é o único modo pelo qual essa grandiosa perfeição pode se manifestar na aparência externa e na plenitude de vosso ser. Embora essa perfeição não se tenha ainda manifestado aparentemente, isso não deverá impedi-lo de aplicar e proclamar a perfeição com vossa própria, a sua perfeição como vossa própria. E que ele quer dizer aqui, que independente da gente acreditar ou não, a gente tem que continuar nessa questão dos decretos, fazer essa conexão, estar ligado na questão das leis, né? Essa questão do Kybalion, das leis universais, que elas são muito importantes para a gente desenvolver, porque com o entendimento das leis, a gente consegue perceber como a gente está desequilibrado, ou qual é o ponto que a gente precisa estar movimentando, qual a energia que naquele momento eu preciso estar colocando ali em prática para sair daquela situação de marasmo, ou naquela situação de raiva, ou daquela situação de desequilíbrio, seja qual ela for, né? Então, ele entra muito nessa questão da gente colocar em prática essa questão das leis, né? Que ela vai... E ele entra aqui, dizendo que elas sempre vão estar junto a vós, né? Quer dizer isso, porque as leis são universais, elas vão estar em todos os locais, em todos os momentos da nossa vida. Eu não estou no meu centro espírita, eu não estou na minha religião, eu não estou num centro de luz, enfim, mas não precisa, porque essa energia das leis, elas vão estar ligadas com você a todo instante, você vai estar em todo movimento que você faça, em toda fala que você professa, em tudo que você movimenta, você está usando as leis, né? Mesmo no inconsciente, mas você vai estar usando as leis. Também, continuando nessa página 171, ele diz assim: quando dizeis eu sou, estáis imprimindo o impulso necessário à realização de vossos pedidos conscientes. Uma das primeiras coisas que se tornaram claras à minha consciência foi o meu poder natural e de todos de qualificar essa energia conscientemente dirigida com qualquer coisa que pareça necessária. Tudo isso deveis solicitar com determinado esforço consciente, sabendo que no pedido consciente está a presença eu sou falando e agindo. Então, independente de você crer ou não, né, é importante que você recite, que você faça, para que cada vez mais isso vá fazendo parte do seu ser, né? Essa presença, ela vai cada vez mais fazendo parte da sua energia, né? Vai cada vez mais impregnando em você, né? E quanto mais você impregnar essa energia, mais atuante ela vai ficar no seu campo, né? Porque você está chamando a presença para que ela faça atuação na sua vida. Impossível ela não fazer. Mesmo que você não acredite, aquele movimento vai acabar acontecendo, né? E a repetição é um processo muito importante nesse processo, quando você ainda não tem consciência, porque nessa repetição você vai internalizando essa presença cada vez mais na sua vida. E aí, na página 27, ele tem 2 pontos aqui que eu achei super interessante. Um é esse aqui. Porém, eu vos asseguro, é um prazer colocar diante de vós estas leis simples, ainda que poderosas e invencíveis em suas atividades, que vos proporcionarão liberdade e domínio sobre todas as coisas que vos pareçam ser uma montanha de obstrução em vosso trajeto. Dando continuidade. Tudo é uma questão de uso. Uma vez que conheceis as leis e sabeis que a presença eu sou, que sois, tem toda inteligência, poder e autoridade para dirigir conscientemente a energia através da atividade exterior de vossa mente. Logo, não temais usá-la para curar, para fazer prosperar, abençoar e esclarecer vosso propósito. Né? E aqui ele entra bem nessa questão que eu estou falando, né? De que independente de você crer ou não, é importante que você estude sobre as leis, é importante que você as coloque em prática, mesmo sem ter toda a consciência do mundo. Por quê? Porque você não vai estar atuando sozinho, você vai estar com a presença, né? E aí, você estando com a presença, é o que ele fala aqui, né?
A presença eu sou que sois, não é você, Andresa, não é você, fulano, ciclano, beltrano, Maria, José, perdão. Mas é você presença, a sua presença interna, né? Que sois, essa presença que sois, que não é essa capa que está aqui presente, mas é o ser que está aqui comigo, tem toda a inteligência, poder e autoridade para dirigir conscientemente a energia. Então, essa presença ela tem esse poder, essa inteligência e autoridade para conduzir. Então, independe de você acreditar ou não, você vai estar invocando ela para atuar, e ela vai atuar. E se você não duvidar, a possibilidade disso ser cada vez mais precipitado com uma velocidade mais rápida vai ser muito maior, porque a cada momento que você permite que ela tome posse, que ela faça o movimento, ela faz o movimento. Você não questiona esse movimento, você só agradece o movimento. Independente se você não entende como isso aconteceu, é importante que você sempre agradeça que nesse momento que você pede algo, ou que você precipita algo que você está precisando naquele momento, você faça essa conexão com essa presença, agradeça. Né? Agradeça para que isso cada vez mais faça essa liga, essa conexão cada vez maior com essa presença. Outro ponto que eu também achei super interessante nesse discurso, que ele é bem curtinho, né? Nada há que sustente a não ser a opinião errônea do indivíduo, por conseguinte, ele não possui poder autossustentador. Se foste tão desventurados que criastes desarmonia, desordem e limitação, não vedes que só através do poder da presença eu sou, a chama vital e consumidora, deveis conscientemente apelar à lei do perdão, pois podeis consumir tudo que indevidamente criaste em vosso mundo. Então, assim, todas as desarmonias que a gente desenvolveu no nosso mundo, mesmo que inconsciente, né, seja por uma reclamação, seja por um pensamento, seja por um momento de raiva, enfim, qualquer desequilíbrio que a gente tenha colocado em nossas vidas, em nosso mundo, né, girado em nossos mundos, a gente tem a possibilidade de mudar, né, essa energia, né, a gente tem essa capacidade de colocar a chama violeta e transmutadora para tomar de conta, né, através da presença eu sou, né, invocando aí a lei do perdão, né, isso que ele está falando aqui. O Ho'oponopono é um exemplo muito claro de como a gente pode trabalhar essa questão da limpeza dessa energia que a gente construiu na nossa vida, mesmo que inconsciente, mas errônea, e literalmente fazer essa limpeza desse campo para que a gente possa abrir os nossos caminhos, né? Não é porque eles estão fechados que eles vão ficar eternamente fechados, porque, não, isso aqui eu tenho que passar por isso, porque eu fiz isso. Necessariamente não. Você pode muito bem invocar a lei do perdão e transmutar essa energia, mas mudar a postura, né? Fazer tudo isso e não mudar a postura, você, na verdade, não pediu perdão de nada, porque quando a gente pede perdão sobre algo, a gente tem consciência do que a gente fez. Lembra da nossa última reunião, que a gente falou sobre a questão das etapas do luto, né? Primeiro você sente raiva, depois você fica triste, depois você entende, você se perdoa, né? Então, é exatamente isso. O perdão aqui entra na terceira para a quarta etapa, né? Então, você não tem como invocar a lei do perdão e pedindo perdão sem ter consciência do que lhe aconteceu. Entendeu? Então, é jogar palavras ao vento, né? Então, mas você pode fazer essa invocação para neutralizar essas energias que você desenvolveu durante a vida, né? E é isso que ele está deixando aqui claro, que nada é impossível, né? Essa questão de você aprender a fazer isso, né? E outra coisa que também ele fala aqui na questão de que se você quer se conectar com alguém, mesmo que ela não esteja ali naquele momento com você, um ponto que ele falou aqui já no finalzinho, né, da questão de conseguir fazer essa conexão com a pessoa que você deseja falar, que naquele momento não está disponível para você nesse momento, mas que você pode fazer essa conexão através do pensamento, né? Isso aqui é aquela história do desdobramento, né? Você pode fazer essa ligação com essa pessoa, mas ele também faz um alerta aqui, já no finalzinho do discurso, né? Que mesmo
você tendo essa necessidade da pessoa e tudo, esse pensamento e essa conexão, ela tem que estar ligada sobre uma energia de positividade, né? Porque se você estiver fazendo isso para fazer mal a alguém, parará, enfim, ele fala que vai ter consequências, né? Então, a gente tem que ter muito cautela nessa questão, inclusive para a questão de desdobramento, porque você tem que entender bem de energia para você poder fazer esse deslocar do seu ser para outro espaço, porque a gente vai estar em outro plano, né? E estando em outro plano, a gente tem que ter cuidado para não ficar preso nele, né? Então, esses alertas que ficam muito nesse último capítulo aqui. Então, assim, desse capítulo, eu acho que fica muito a questão da gente colocar em prática, né, da gente trabalhar muito a questão das leis do Kybalion, né, de realmente ter esse conhecimento, de colocá-lo em prática e dar seguimento no processo, né? Eu vou finalizar aqui esse discurso, né? A gente vai ficar para a próxima semana com o discurso 24 e o discurso 25, né? Eu espero que vocês possam estar aqui presentes, mas eu vou dar continuidade mesmo que não tenha ninguém, porque eu preciso fazer a finalização desse processo do livro, tá?